Olá, que tal? Eu tô lá no capítulo 2, apostila outubro-novembro, e eu vou começar o capítulo 2 pela página 8, tá? Justamente com o texto como se deve afrontar la alimentación del adolescente. Como é que a gente enfrenta, né? Como é que a gente cuida da alimentação dos adolescentes, tá bom? Comecei na página 8, porque lá no início do capítulo 2, esse capítulo que a gente vai trabalhar, eu tenho uma relação de 3 páginas de alimentos, seguida de um grande caça-palavras, para que vocês localizem os alimentos aqui, tá? Então, é um exercício para vocês fazerem, consultando essa lista de alimentos, justo o tema, né, do nosso texto, que é a alimentação, especificamente dos adolescentes, né? Uma fase em que muitas mudanças acontecem, muitos cambios, né? E aí a gente tem que cuidar especialmente dessa demanda de energia que os jovens necessitam para um desenvolvimento sadio, né? Então vamos lá. Então eu começo lá na 8, vou fazer o texto com vocês. Mais uma vez, eu já conversei isso na outra apostila e converso aqui agora que não é exatamente a minha maneira de trabalhar, né, de entender o aprendizado, né, da língua estrangeira, mas que se vê necessário que a gente trabalhe a interpretação também em português, tá? Focando somente na interpretação e na compreensão do texto. Então, as respostas, dessa vez, nesse capítulo, vão ser em português, tá? Vamos dar foco ao entendimento do texto, tá? Vocês vão transcrever as respostas também em português. Eu comentei que vira e mexe eu iria fazer pelo menos um textozinho dentro da apostila nesse modelo, porque é um modelo que geralmente aparece nos concursos, tá? Então, chegou a vez, chegou a hora. A gente, nessa apostila, vai fazer esse texto, a interpretação em língua portuguesa, tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura e o entendimento, né, da língua espanhola, mas a interpretação vai ser em português, tá bom? Então, vamos lá. Título, página 8. Como se deve afrontar la alimentación del adolescente. La adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes cambios, mudanças emocionais, sociais, fisiológicas do organismo, né, dos hormônios. Sobre esto último, né, as mudanças fisiológicas, as últimas, la alimentación cobra una especial importancia debido a que los requerimientos nutricionales para hacer frente, para confrontar, para enfrentar, para hacer frente a estos cambios, tá? Para lidar com todas essas mudanças fisiológicas, o equilíbrio nutricional é muito importante, tá? Son muy elevados e é necessário assegurar um adequado aporte de energia, né, e nutrientes para evitar situações carenciais que puedan ocasionar alterações e transtornos de la salud, tá? Então, existe um gasto de energia muito grande, tá? Então, o padrão nutricional tem que ser muito bem cuidado, equilibrado, para que não cause depois carências e problemas de saúde, tá? Segundo parágrafo. Se deve hacer frente a la alimentación del adolescente conociendo los requerimientos nutricionales, sabiendo escolher os alimentos que garantam, tá, uma dieta suficiente em energia
nutrientes, organizando e estruturando as comidas. Eles chamam de comidas as refeições, tá? Almuerzo, o desayuno, que é o café da manhã, desayuno, almuerzo, la merienda, que é o lanche da tarde, e la cena. Cena é semântico, né? Falso cognato. Para a gente, cena é uma visão, mas para eles é o jantar, tá? Então eles falam, las comidas são as refeições, tá bom? Ao largo do dia, então tem que ter muito equilíbrio, tem que estruturar muito bem a comida, tá? Tem que ter o padrão nutricional, tudo muito equilibradinho, harmonizado. Por último, é importante conhecer aquelas situações que podem afetar a los adolescentes e é neste que se deve levar a cabo algumas modificações da dieta, tá? Então tem que ver os casos especiais, onde haja necessidade de modificar, dependendo da necessidade individual, né, do adolescente, de modificar essa dieta, né? A dieta é a comida toda ali direitinha, tá? Estruturada, dividida, que nutre, né? Que garante a boa saúde e o desenvolvimento. Então vamos lá. Então vamos só compreender e responder em português. Não, já está em português a pergunta. Então, qual é o assunto do texto? De que trata esse texto, né? No geral, ele trata da alimentação, né, e nutrição. De que fase da vida? Da adolescência. Então, da alimentação equilibrada do adolescente. É o tema do texto. Indique uma palavra-chave para o segundo parágrafo. Então, o segundo parágrafo, ele fala, né, da estruturação das refeições, do poder de nutrição, né, ao largo do dia, que a gente faça um balanço nessa dieta. Então, se ele quer uma palavra só, a gente pode usar a palavra estruturação, né, que é a palavra-chave. Ele vai tratar exatamente da divisão, da estrutura das refeições, tá? Para se alcançar esse valor nutricional necessário. Então a gente pode ficar com estruturação. Eu acho que resume bem, tá? Na letra C, ele pergunta a que público-alvo esse texto é destinado. A quem interessa exatamente de que fase a gente está falando? Da adolescência. Então, os adolescentes, né? O público-alvo são os adolescentes. Na letra D, os textos possuem objetivos: distrair, criticar, emocionar. Indique a finalidade do texto lido. Esse texto é para informar, né? Esclarecer, informar, tá? É um texto informativo. A fonte do texto é a referência, né? De onde ele foi tirado. A gente não tem a fonte, tá? Isso aqui é muito ruim, né? A gente perde a credibilidade da informação. Então, foi um texto que veio da internet, mas sem a fonte, tá? Então, tá de propósito aqui, tá? A fonte não foi informada, o que não deve acontecer, tá? Justo por comprometer a veracidade das informações, tá legal? Então, a gente pode colocar aqui, tá? Que a fonte não foi informada e isso balança, né, com a verdade do texto. Isso não garante a veracidade do texto. A fonte é sempre muito importante, tá? Então, pode responder exatamente isso. F. Explique como foi estabelecido o padrão nutricional. Bom, o padrão nutricional, né, que eles falam no segundo parágrafo, foi conseguido mediante a estruturação da alimentação, tá? A estruturação das refeições. Foi dividido, né, o valor nutricional de cada alimento, foi dividido ao longo do dia, quer dizer, o padrão nutricional foi conseguido na estruturação das refeições, tá? Aí eles dividiram ali, né, tanto no café da manhã,
todas as refeições, no almoço, no lanche da tarde e na janta, quer dizer, em todas as refeições, foi estruturado e dividido, né, o valor nutricional, a nutrição necessária, né, ao longo do dia, tá? E na letra G, cite duas mudanças que acontecem na estrutura corporal do adolescente. Eu procurei duas mudanças que se dessem nos meninos e nas meninas, tá? Então, o crescimento rápido, né, na adolescência é a fase que a gente chama do estica, né? Então, o crescimento rápido, né? E outra coisa que é muito comum é a ativação, né, o desenvolvimento das glândulas sebáceas, né? Então, você percebe na adolescência o surgimento de a pele fica mais oleosa, né? A proliferação de acnes, né? O aparecimento de espinhas, acnes, cravos, espinhas, porque a pele fica muito oleosa devido a essa ativação das glândulas sebáceas, que são responsáveis, né, por essa oleosidade excessiva da pele, tá? Então eu procurei essas duas mudanças, né? Porque a gente tem as mudanças específicas dos meninos e das meninas, então eu procurei essas duas que é comum aos dois gêneros, tá bom? Então é isso, tá? A gente acaba aqui na 8 mesmo, capítulo 2, mas fica como tarefa vocês acharem naquele imenso, né? Naquele imenso caça-palavras, olha, uma folha inteirinha, ó, tá? Os alimentos, e os alimentos estão listados nas páginas anteriores, desde o início do capítulo. Sim? Hasta la vista, besos en el core. Echo de menos a todos. Les extraño. Saudade, gente. Beijo.